Dia do nascimento do judaísmo, Esdras faz a leitura da lei. A festa das tendas. Ora, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam assim instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte da porta das águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Deus havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que se compunha de homens, mulheres e de todos os que tinham o uso da razão. Era o 1º dia do 7º mês. Na praça situada diante da porta das águas, ele leu o livro desde a aurora até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira, construído para a ocasião. Perto dele estavam, à sua direita, Matatias, Sema, Énias, Urias, Eusias, Maasias, e à sua esquerda, Fadaias, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mosolão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois ele dominava todo o povo e, quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Deus, o grande Deus. Todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém. Amém, e depois se inclinaram e prostraram diante de Deus, com o rosto em terra. Josué, Bani, Serebias, Jeimin, Acub, Sabatai, Odias, Maasias, Selita, Azarias, Josabed, Anã, Falaias, que eram lavitas, explicavam a lei ao povo, enquanto o povo estava de pé. E Esdras leu no livro da lei de Deus, traduzindo e dando o sentido, assim podia-se compreender a leitura. Então, Sua Excelência Neemias e Esdras, o sacerdote escriba, e os lavitas que instruíam o povo, disse a todo o povo: Hoje é um dia consagrado a Deus, vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes ainda: Ide, fazei uma refeição abundante, tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou. Pois hoje é um dia consagrado a nosso Senhor. Não vos aflijais, a alegria de Deus é a vossa fortaleza. E os lavitas acalmavam todo o povo, dizendo: Calai-vos, hoje é um dia santo. Não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber, distribuíram porções e se expandiram em grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhes foram comunicadas. No 2º dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os lavitas se reuniram em torno do escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Encontraram escrito, na lei que Deus havia prescrito por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês e anunciar e mandar publicar em todas as suas cidades e em Jerusalém, e de a região montanhosa e trazer ramos de oliveira, pinheiro, murta, palmeira e de outras árvores frondosas, para fazer tendas, como está prescrito. O povo partiu, trouxeram ramos e fizeram tendas, cada qual sobre seu terraço, nos pátios, nos átrios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na da porta de Efraim. Toda a assembleia dos que tinham voltado do cativeiro construiu assim tendas e nelas morou. Os filhos de Israel não tinham feito nada disso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve uma grande alegria. Cada dia Esdras fez uma leitura do livro da lei de Deus, do 1º dia ao último. Durante 7 dias celebrou-se a festa, no 8º houve, como estava prescrito, uma reunião solene. Cerimônia expiatória. No 24º dia desse mês, os filhos de Israel, revestidos de pano de saco e com a cabeça coberta de pó, reunirão-se para um jejum. A linhagem de Israel separou-se de todas as pessoas de origem estrangeira, de pé, confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé, cada um no seu lugar, lerão o livro da lei de Deus seu Deus, durante a 4ª parte do dia, durante o outro quarto do dia, confessavam os seus pecados e se prostravam diante de Deus, seu Deus. Tomando lugar no estrado dos lavitas, Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Canani invocaram em voz alta a Deus, seu Deus, e os lavitas Josué, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Fetaias disseram: Levantai-vos, bendizei a Deus vosso Deus. Bendito sejas tu, Deus, nosso Deus, de eternidade em eternidade. E que se bendiga teu nome glorioso que excede toda bênção e louvor.
És tu, Deus, que és o único. Fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, os mares e tudo o que eles encerram. A tudo isso és tu que dás vida, e o exército dos céus diante de ti se prostra. Tu és Deus, ó Deus, tu escolheste Abraão, o tiraste de Ur na Caldeia e lhe deste o nome de Abrão, achando seu coração fiel diante de ti, fizeste aliança com ele, para dar-lhe a terra do Cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu, do Jebuseu e do Gergeseu, a ele e a sua posteridade. E cumpriste as tuas promessas, pois tu és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, ouviste seu clamor junto ao mar dos Jacos, realizaste sinais e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo da sua terra, pois sabias quão arrogantes tinham sido contra eles. Adquiriste um renome que dura ainda hoje. Abriste o mar diante deles, passaram pelo meio do mar a pé enxuto. Precipitaste nos abismos seus perseguidores, como uma pedra em águas impetuosas. Tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar diante deles o caminho pelo qual andassem. Desceste sobre o monte Sinai, e do céu lhes falaste, e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes, deste-lhes a conhecer teu santo sábado, prescreveste-lhes mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio de Moisés, teu servo. Do céu lhes deste o pão para a sua fome, do rochedo fizeste brotar água para a sua sede. Ordenaste-lhes que fossem tomar posse da terra que havias jurado dar-lhes. Mas nossos pais se orgulharão, endurecerão a cerviz, não obedecerão aos teus mandamentos. Recusaram-se a obedecer, esquecidos das maravilhas que havias feito por eles, endurecerão a cerviz, conceberão o plano de voltar para o Egito, para sua escravidão. Mas tu és o Deus do perdão, cheio de piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, não os abandonaste. Mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, e disseram: Eis o teu Deus que te fez sair do Egito. E cometeram grandes impiedades, na tua imensa compaixão, não os abandonaste no deserto, a coluna de nuvem não se apartou deles, para guiá-los de dia pela estrada nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar diante deles a estrada pela qual andassem. Deste-lhes teu bom espírito para torná-los brândulos, não recusaste o maná à sua boca e lhes deste água para a sua sede. Por 40 anos cuidaste deles no deserto, de nada sentiram falta, suas vestes não se estragaram, seus pés não se incharão. E tu lhes entregaste reinos e povos cujas terras repartiste entre eles, tomaram posse da terra de Sion, rei de Hesebom, e da terra de Ag, rei de Baisã. Multiplicaste seus filhos como as estrelas do céu e os introduziste na terra onde ordenaste a seus pais que entrassem para dela tomarem posse. Seus filhos invadiram e conquistaram esta terra e tu humilhaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, que entregaste nas mãos deles seus reis e os povos da terra para os tratarem como quisessem, apoderaram-se de cidades fortificadas e de uma terra fértil, apossaram-se de casas repletas de toda sorte de bens, de cisternas já cavadas, de vinhedos, olivais, de árvores frutíferas em abundância, comeram, saciaram-se, engordaram, fizeram de teus imensos bens as suas delícias. Mas eis que indóceis, revoltados contra ti, desprezaram tua lei, mataram os profetas que os admoestavam para reconduzi-los a ti e cometeram grandes impiedades. Abandonaste-os então nas mãos de seus inimigos, que os oprimirão. No tempo de sua miséria, clamavam a ti, e tu, do céu, os ouvias e em tua grande compaixão lhes enviavas salvadores que os libertavam das mãos de seus opressores. Mas logo que recuperavam a paz ei-los de novo fazendo o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos de seus inimigos que os tiranizavam. De novo, eles clamavam a ti, e tu, do céu, os ouvias, quantas vezes em tua compaixão os libertaste. Advertiste-os para reconduzi-los à tua lei, mas se orgulharam, não obedeceram a teus mandamentos, pecaram contra tuas normas, mesmo aquelas em que acha a vida quem as observa, mostraram um ombro rebelde, endureceram a cerviz e não obedecerão. Foste paciente com eles por muitos anos, advertiste-os pelo Espírito, por intermédio dos profetas, eles, porém, não atenderão. Então os entregaste ao poder dos povos de outras terras. Em tua grande compaixão, não os exterminaste nem os abandonaste, pois és um Deus cheio de piedade e compaixão.
E agora, ó nosso Deus, tu que és o Deus grande, poderoso e temível, que mantens a aliança e o amor, não olhes com indiferença toda esta tribulação que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes, nossos profetas e todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tens sido justo em tudo o que nos sucedeu, pois mostraste tua fidelidade, enquanto nós agíamos mal. Sim, nossos reis, chefes, sacerdotes e nossos pais não seguiram tua lei, nem prestaram atenção aos teus mandamentos e às obrigações que lhes impunhas. Logo que chegaram a seu reino, entre os grandes bens que lhes concedias, e na terra vasta e fértil que puseste diante deles, não te serviram nem se apartaram das suas ações más. Eis que estamos hoje escravizados e eis que na terra que havias dado a nossos pais para gozarem de seus frutos e de seus bens, nós estamos na escravidão. Seus produtos enriquecem os reis, que nos impuseste, pelos nossos pecados, e que dispõem a seu arbítrio de nossas pessoas e de nosso gado. Achamo-nos em grande aflição. Processo verbal do compromisso assumido pela comunidade, por causa disso tudo, assumimos um sério compromisso, por escrito. No documento selado constam os nomes dos nossos chefes, levitas e sacerdotes. No documento selado constavam Neemias, filho de Acalias, e Sedecias, Saraias, Azarias, Jeremias, Fazur, Amarias, Melquias, Atos, Sebanias, Meluc, Reram, Meremot, Abdias, Daniel, Genton, Baruque, Mosolão, Abias, Miamin, Maasias, Belgai, Semeias, esses são os sacerdotes. Depois os levitas, Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Henadad, Cadmiel, e seus irmãos Sequenias, Odovias, Selita, Falaias, Anã, Maicas, Roub, Azebias, Zacur, Serebias, Sebanias, Adias, Bani-Canani. Os chefes do povo, Faros, Faat-Moab, Elau, Zetu, Bani, Buni, Aigad, Bebai, Adonias, Beguai, Adin, Ater, Ezequias, Eza, Edias, Azum, Bezai, Aref, Anatot, Nebai, Megfias, Mosolão, Azirmesizebel, Saduc, Gedor, Feutias, Anã, Anaias, Oséias, Ananias. Azub, Aloés, Faleia, Sobec, Rian, Azabna, Maasias, Aias, Ananã, Meluc, Reram, Baana. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os quentores, os doados, numa palavra, todos os que se separaram dos povos das terras para abraçarem a lei de Deus, e também suas esposas, filhos e filhas, todos os que têm o uso da razão, unem-se a seus irmãos e chefes e se comprometem, por imprecação e juramento, a caminhar segundo a lei de Deus, dada pelo ministério de Moisés, o servo de Deus, a guardar e observar todos os mandamentos de Deus nosso Deus, suas normas e estatutos. Em particular, não daremos mais nossas filhas aos povos da terra e não tomaremos mais suas filhas para esposas de nossos filhos. Se os povos da terra trouxerem para vender, no dia de sábado, mercadorias ou qualquer espécie de víveres, nada compraremos deles em dia de sábado ou em dia santificado. Não colheremos os produtos da terra no 7º ano, e perdoaremos toda a dívida. Impusemo-nos como obrigações, dar a terça parte de um ciclo por ano para o culto do templo de nosso Deus, para o pão da oblação, para a oblação perpétua e o holocausto perpétuo, para os sacrifícios dos sábados, das neumenias, das solenidades, e para as oferendas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado que garantem a expiação em favor de Israel, em suma, para todo o serviço do templo do nosso Deus, e levar cada ano ao templo de Deus as primícias de nosso solo e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, bem como os primogênitos de nossos filhos e de nosso rebanho, como está escrito na lei, os primogênitos de nosso gado graúdo e de nosso gado miúdo, ao templo de nosso Deus, sendo destinados aos sacerdotes em função no templo de nosso Deus. Além disso, a melhor parte de nossas moeduras, dos frutos de toda árvore, do vinho novo e do azeite, levaremos aos sacerdotes, nas dependências do templo de nosso Deus, e o dízimo de nossa terra, aos levitas são os próprios levitas que recolherão o dízimo em todas as nossas cidades agrícolas. Um sacerdote, filho de Arão, acompanhará os levitas quando forem recolher o dízimo para o templo de nosso Deus, para as salas do tesouro, pois é para estas salas que os filhos de Israel e os levitas levam as contribuições de trigo, de vinho e de azeite. Lá se acham também os utensílios do santuário, dos sacerdotes em serviço, dos porteiros e dos quentores.
Nós, sacerdotes, levitas e povo, resolvemos também pela sorte a questão das ofertas de lenha que se devem fazer ao templo de nosso Deus, cada família por sua vez, em datas fixas, cada ano, para queimá-la sobre o altar de Deus nosso Deus, como está escrito na lei. Se não mais negligenciaremos o templo de nosso Deus. O cinecismo de Neemias. Listas diversas. Então os chefes do povo se estabeleceram em Jerusalém. O resto do povo tirou a sorte para que de cada 10 homens um viesse residir em Jerusalém, a cidade santa, enquanto os outros 9 ficariam nas outras cidades. E o povo abençoou todos os que espontaneamente se decidiram a morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Filhos de Israel, sacerdotes levitas, doados e filhos dos escravos de Salomão permaneciam em suas cidades, cada qual na sua propriedade. A população judaica em Jerusalém moravam filhos de Judá e filhos de Benjamim, entre os filhos de Judá, Ataias, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaleel, dos descendentes de Fares, Maasias, filhos de Baruque, filho de Cousa, filho de Azias, filho de Adaias, filho de Joiarib, filho de Zacarias, descendente de Sela. O total dos descendentes de Fares que se fixaram em Jerusalém era de 468 homens valorosos. Estes são os filhos de Benjamim: Saiu, filho de Mosolão, filho de Juda, filho de Fadaias, filho de Calaias, filho de Maasias, filho de Eteel, filho de Isaías, e seus irmãos Gabai. Salai, 928. Joel, filho de Zecre, era seu chefe, e Judá, filho de Senoa, era o segundo chefe da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaias, filho de Joaquim, filho de Saraias, filho de Eusias, filho de Mosolão, filho de Saduc, filho de Maraiot, filho de Aquitob, chefe do templo de Deus, e seus irmãos que se dedicavam ao serviço do templo, 822, Adaias, filho de Jeroão, filho de Felelias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família, 242, e Amasai, filho de Azariel, filho de Azi, filho de Mosolamot, filho de Emer, e seus irmãos, homens valorosos, 128. Zabdiel, filho de Agadol, era seu chefe. Entre os levitas, Semeias, filho de Azub, filho de Esricão, filho de Azabias, filho de Buni, Sabatai e Josabed, aqueles dentre os chefes levíticos que eram responsáveis pelos negócios exteriores do templo de Deus, Matanias, filho de Maicas, filho de Zabdi, filho de Asaf, que dirigia os reinos, entoava a ação de graças na oração, Becbesias, o segundo entre seus irmãos, Abdias, filho de Samoa, filho de Galai, filho de Iditun. Total dos levitas na cidade santa, 284. Os porteiros, Acub, Telmon e seus irmãos, que montavam guarda nas portas, 172. Notas complementares: os doados moravam no Ofel, Essaei e Gasfa estavam à frente dos doados. O chefe dos levitas de Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Maicas. Ele fazia parte dos filhos de Asaf, os quentores encarregados do serviço do templo de Deus, pois havia uma instrução real a respeito deles e um regulamento determinava aos quentores sua função para cada dia. Fetaias, filho de Mesizebel, que pertencia aos filhos de Zara, filho de Judá, estava à disposição do rei para todos os negócios do povo. O resto de Israel, sacerdotes e levitas, moravam em todas as cidades de Judá, cada qual na sua propriedade, e nas aldeias situadas nos seus terrenos. A população judaica na província filhos de Judá moravam em Cariatarbe e em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Cabseel e em suas aldeias, em Jesua, em Molada, em Befaleta, em Azersual, em Bersabeia e em suas aldeias, em Siseleg, em Mecona, e em suas aldeias, em Enremon, em Saraá, em Jarmut, Zanoi, Odolão e em suas aldeias, em Laquis e em seus campos, em Azeca e em suas aldeias. Estabeleceram-se, pois, desde Bersabeia até o vale de Enom. Filhos de Benjamim moravam em Gaba, Macmas, Aia e Betel, e em suas aldeias, Anatot, Nab, Ananias, Reize, Ramá, Getaim, Hadid, Seboim, Nebalat, Lodiono, e no Vale dos Artesãos. Tanto em Judá como em Benjamim, achavam-se grupos de levitas.
Sacerdotes e lavitas que voltaram sob Zorobabel e Josué. Estes são os sacerdotes e os lavitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, Saraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluc, Atus, Sequenias, Rian, Meremot, Ado, Genton, Abias, Miamin, Madias, Belga, Semeias, Joiarib, Gedaias, Salu, Amoc, Eusias, Gedaias. Esses eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos, no tempo de Josué, isto é, os lavitas eram, Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Este último, com seus irmãos, dirigia os reinos de ação de graças, enquanto Guiebesias, Ani e seus irmãos ficavam defronte deles, segundo suas respectivas classes. Lista genealógica dos sumos sacerdotes. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasib, Eliasib gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, e Joanã gerou Gedor. Sacerdotes e lavitas no tempo do sumo sacerdote Joaquim. No tempo de Joaquim, as famílias sacerdotais tinham por chefes, família de Saraias, Maraias, família de Jeremias, Ananias, família de Esdras, Mosolão, família de Amarias, Joanã, família de Meluc, Jonatas, família de Sebanias, José, família de Heram, Ednos, família de Maraiot, Eusi, família de Ado, Zacarias, família de Genton, Mosolão, família de Abias, Zecri, família de Miniamin, família de Moadias, Feute, família de Belga, Samoa. Família de Semeias, Jonatas, família de Joiarib, Matanai, família de Gedaias, Ozi, família de Selai, Selai, família de Amoc, Eber, família de Eusias, Asabias, família de Zedaias, Natanael. No tempo de Eliasib, de Joiada, de Joanã e de Gedor, os chefes das famílias dos sacerdotes foram inscritos no livro das crônicas até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi. Os chefes das famílias foram inscritos no livro das crônicas, mas só até o tempo de Joanã, neto de Eliasib. Os chefes dos lavitas eram Asabias, Serebias, Josué, Benui, Cadmiel, e seus irmãos que ficavam defronte deles para executarem os reinos de louvor e de ações de graça segundo as instruções de Davi, homem de Deus. Um grupo alternando com outro grupo, eram Matanias, Becbesias e Abdias. Mosolão, Telmon e Acub eram porteiros e montavam a guarda nos armazéns perto das portas. Esses viviam no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Dedicação da muralha de Jerusalém. Por ocasião da dedicação da muralha de Jerusalém, convocaram-se os lavitas de todos os lugares onde residiam para virem a Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos de ação de graças ao som de címbalos, citaras e harpas. Os Quentors, filhos de Levi, reunirão-se, pois, do distrito que circunda Jerusalém, das cidades dos Netofatitas, de Begilgal, dos campos de Gaba e de Aismot, pois os Quentors tinham construído aldeias em torno de Jerusalém. Sacerdotes e lavitas se purificaram e, depois, purificaram o povo, as portas e a muralha. Mandei então que subissem à muralha os chefes de Judá e organizei 2 grandes coros. O primeiro caminhava no alto da muralha, para a direita, em direção da porta do esterco. Atrás dele iam Osaias e a metade dos chefes de Judá, como também Azarias, Esdras, Mosolão, Judá, Benjamim, Semeias e Jeremias, escolhidos dentre os sacerdotes e levando trombetas. Depois Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Maicas, filho de Zacur, filho de Asaf, com seus irmãos Semeias, Azariel, Malalai, Galalai, Mai, Natanael, Judá, Hanani, com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia na frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram em linha reta diante deles pelas escadarias da cidade de Davi, pelo alto da muralha, e pela subida do palácio de Davi, até a porta das águas, ao oriente. O segundo coro caminhava para a esquerda, eu o segui, com a outra metade dos chefes do povo, pelo alto da muralha, passando por cima da Torre dos Fornos, até a muralha larga, depois, passando por cima da porta de Efraim, da porta dos peixes, da torre de Ananiel e da torre dos Sem, até a porta das ovelhas, péramos na porta da guarda. Depois os 2 coros tomaram lugar no templo de Deus.
Eu tinha comigo a metade dos magistrados e também os sacerdotes Eliaquim, Maasias, Miniamin, Maicas, Elioenai, Zacarias, Ananias, que levavam trombetas, e também Maasias, Semeias, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elau e Ézer. Os quentores fizeram-se ouvir sob a direção de Jesraias. Naquele dia, oferecemos importantes sacrifícios e o povo expandiu sua alegria, é que Deus lhe havia concedido grande motivo de alegria, também as mulheres e as crianças se alegraram. E a alegria de Jerusalém ouvia-se ao longe. Uma época ideal naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas destinadas às provisões, às contribuições, às primícias e aos dízimos. Esses homens deveriam recolher, do território das cidades, as partes que a lei reserva para os sacerdotes e os levitas. Pois Judá punha sua alegria nos sacerdotes e nos levitas em exercício. Eram eles que executavam o serviço de seu Deus e o serviço das purificações, como também os quentores e os porteiros, segundo as normas de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, desde os dias de Davi e de Asaf, desde muito tempo, havia um chefe de quentores e dos cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Portanto, todo o Israel, no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias, servia aos quentores e aos porteiros as partes que lhes cabiam, segundo suas necessidades de cada dia. As oferendas sagradas eram entregues aos levitas e os levitas as entregavam aos filhos de Arão. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés e lá se achou escrito o seguinte: o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com o pão e a água. Contrataram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Logo que ouvimos a leitura da lei, foi excluído de Israel todo elemento estrangeiro. A segunda missão de Neemias. Mas antes, o sacerdote Eliasib fora encarregado das salas do templo de nosso Deus. Sendo parente de Tobias, havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde antes se colocavam as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes devidas aos levitas, aos quentores e aos porteiros e o que se reservava para os sacerdotes. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, tinha voltado para junto do rei, mas ao cabo de certo tempo, pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém. Soube então do mal que havia cometido Eliasib em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. Fiquei muito indignado, atirei para fora do aposento, na rua, toda a mobília de Tobias, e ordenei que se purificassem as salas e que se recolocassem nela os utensílios do templo, de Deus, as oferendas e o incenso. Eu soube também que as partes dos levitas não mais lhes eram dadas e que os levitas e os quentores encarregados do serviço haviam fugido cada qual para sua propriedade. Repreendi os magistrados e disse-lhes, porque o templo de Deus está abandonado. Tornei a reuni-los, e os reintegrei nas suas funções. Então todo o Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Nomeei para cuidar dos armazéns o sacerdote Selemias, o escriba Sadoc, Fadaias, um dos levitas e, como seu assistente, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eles tinham fama de íntegros, sua função era fazer as distribuições aos seus irmãos. Por isso, lembra-te de mim, meu Deus, não apagues de tua memória os atos de piedade que realizei pelo templo de meu Deus e por seu culto. Naqueles dias, vi em Judá gente que, em dia de sábado, calcava no lagar, outros que transportavam feixes de trigo, colocavam-nos sobre os jumentos, e também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas, que queriam trazer para Jerusalém em dia de sábado, admoestei-os para que não vendissem seus produtos. Em Jerusalém mesmo, alguns habitantes de Tiro, que lá moravam, traziam peixe e mercadorias de toda espécie para vendê-las aos judeus em dia de sábado. Repreende os nobres de Judá, dizendo-lhes: que coisa abominável estais fazendo, profanando o dia de sábado. Não foi assim que agiram vossos pais. Pois Deus então mandou vir toda esta desgraça sobre nós e sobre esta cidade. E vós, quereis aumentar a ira contra Israel profanando o sábado. Por isso, mandei que, mal as sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém, logo antes do sábado se fechassem os batentes e que não se abrissem senão depois do sábado.
Coloquei nas portas alguns de meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Uma ou duas vezes, comerciantes e vendedores de toda espécie de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, mas eu os adverti, declarando-lhes: por que passais a noite ao pé da muralha? Se o fizerdes outra vez, mandarei castigar-vos. De então em diante, não vieram mais aos sábados. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para que se observasse santamente o sábado. Lembra-te de mim também por isso, meu Deus, e tem piedade de mim, segundo a tua grande misericórdia. Naqueles dias também, encontrei judeus que se tinham casado com mulheres azotitas, amonitas ou moabitas. Quanto a seus filhos, a metade falava a língua de Azoto ou a língua deste ou daquele povo, mas não mais sabia falar a língua dos judeus. Admoestei-os e amaldiçoei-os e bati em diversos, arranquei-lhes os cabelos e ordenei-lhes, em nome de Deus, não deveis dar vossas filhas aos filhos deles, nem tomar como esposas, para vossos filhos ou para vós mesmos, alguma das filhas deles. Não foi esse o pecado de Salomão, rei de Israel. Entre tantas nações, não houve rei que se igualasse a ele, era amado por seu Deus, Deus o tinha feito rei de todo o Israel. Até mesmo a ele as mulheres estrangeiras fizeram pecar. E quereis que se diga de vós que cometeis também este grande crime de trair nosso Deus desposando mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasib, o sumo sacerdote, tornara-se genro de Sanabalat, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Lembra-te, contra esta gente, ó meu Deus, desse aviltamento causado ao sacerdócio e à aliança dos sacerdotes e levitas. Portanto, purifiquei-os de todo elemento estrangeiro. Estabeleci, para os sacerdotes e os levitas, os regulamentos que delimitavam para cada um a sua tarefa. Restabeleci igualmente as normas para o fornecimento da madeira em épocas determinadas, e para as primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem.